Urgência nos Packers. Afinal, o senso de urgência exigido pelo General Manager Brian Gutekunst pode não ser de fato uma melhora ou incremento em relação ao elenco do Green Bay Packers. Esse é o teu expresso de notícias sobre os Packers. Notice Heads Brasil, tá no ar, o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, eu sou o Matheus Cabezudo e esse é o Diário do Packers, aqui do canal Notice Heads Brasil, o teu portal de notícias sobre Packers em português 24 horas por dia, aqui no canal no YouTube, então já te inscreve agora, deixa o like, tudo sobre o Green Bay Packers e a NFL em português, nós comentamos e trazemos para vocês. Nos siga também nas redes sociais, no @cheeseheadsbr, em tudo, Facebook, Instagram e Twitter. E, é claro, esteja por dentro de tudo sobre o Green Bay Packers. Aqui embaixo vocês encontram um botão de like, que é muito importante pra gente, o hype no vídeo, também uma nova ferramenta do YouTube aqui de engajamento. E vocês podem se tornar membros deste canal. Apoie o trabalho do Cheeseheads Brasil e ainda faça parte de uma comunidade exclusiva do Cheeseheads Brasil. O Packers teve ano passado uma temporada decepcionante, né? O Green Bay Packers teve um 2024 decepcionante, apesar de um recorde de 11 vitórias, 6 derrotas e eliminação na primeira rodada dos playoffs. O Packers, né, venceu o troféu, perdemos para o campeão, né? Mas a equipe já almejava, né, aproveitar o segundo ano do contrato, novo contrato de renovação do Jordan Love, para já tentar competir pelas principais posições aqui da NFL, quiçá até mesmo pelo título, né? O próprio time também já dizia isso. Mas o final da temporada foi marcado especialmente por uma entrevista coletiva de Brian Gutekunst, o general manager do time, o gerente geral da equipe de Green Bay desde 2018. Né, o GM do Packers, enfatizando a necessidade de, aspas, aumentar o senso de urgência. Está na hora de brigarmos verdadeiramente pelo Super Bowl. Então, o Brian Gutekunst na coletiva ainda destacou, né, o quanto os jogadores precisam de tempo para evoluir nas suas equipes, que o Packers agora estava se sentindo muito confiante de o Jordan Love ser o seu quarterback indo para o terceiro ano como titular agora em 2025, mas enfatizou o senso de urgência. Então a gente imaginava Brian Gutekunst realmente fazendo alguns movimentos e isso criou expectativas que hoje ponderamos versus as ações na prática. A maioria dos torcedores esperava de fato que Gutekunst fizesse alguns movimentos mais agressivos aqui na Free Agency, que já teve o seu auge, né? A partir do último dia 12 de março, a Free Agency começando oficialmente, os times já assinando com os principais agentes livres da NFL. E o Packers ano passado fez grandes movimentos, Xavier McKinney, né? Safety aqui ao Pro do Green Bay Packers, Xavier McKinney, que em 2023 foi o melhor safety da NFL, na minha opinião. Estava escondido lá no Giants, tem bons nomes na NFL na posição, mas ele, na minha visão, foi o melhor safety da liga, inclusive no próprio Pro Football Focus, foi o melhor safety na nota de cobertura em 2023, 2024 nos Packers, uma temporada excepcional. Josh Jacobs, né, que talvez tenha terminado como o MVP do elenco do Packers, né, foi talvez o melhor jogador do elenco. Outro grande movimento de Brian Gutekunst, que dispensou Aaron Jones, que teve um bom ano, assim, até mesmo lá em Minnesota, mas Josh Jacobs é excepcional, é outro patamar de jogador. Então, assim, os Packers dos últimos anos, Zadarius Smith, Preston Smith, Xavier McKinney, Josh Jacobs, vem fazendo essas adições pontuais que vêm acrescentando, né, ao elenco, mas sempre sobram buracos, né? E sempre os jogadores, às vezes, que criam muita expectativa em posições-chave. Falo aqui especialmente de Kenny Clark no ano passado, falo de Rashan Gary no ano passado,
acabam não entregando, né? O próprio Jair Alexander também na defesa. Então o Packers vem reforçando a sua defesa, fazendo movimentos defensivos importantes, evoluindo a sua defesa. Jeff Hafley foi crucial para o Packers evoluir definitivamente a sua defesa na temporada passada, mas o Packers ainda com os buracos na defesa, especialmente. E isso faz com que nós tenhamos uma expectativa, né, de que os Packers consigam finalmente estabelecer essa unidade. Mas, né, Green Bay ainda está com algumas dificuldades. E os Packers, nesse ano, demonstraram até um certo interesse aqui no DK Metcalf. Nós temos 2 reportes distintos, um da Fox Seattle dizendo que os Packers apresentaram oficialmente uma proposta para o Seattle Seahawks, longe de tudo que o Seahawks conseguiu nessa troca com os Steelers, especialmente em termos de contrato aqui, que o Seahawks conseguiu não, que o jogador conseguiu, na verdade, com os Steelers, né, $30 milhões por temporada para um jogador aqui na posição de wide receiver. E por outro lado, o outro repórter aqui do Matt Shadman, né, do The Athletic, que cobre os Packers lá no The Athletic, ele diz que os Packers nunca apresentaram, se interessaram, sim, ligaram, sim, mas nunca apresentaram uma oferta, nunca foram tão longe assim. Enfim, não importa, os Packers de fato tiveram interesse, seja de um repórter ou de outro, mas de fato tiveram interesse. No DK Metcalf com o wide receiver excepcional. Devante Adams também, velho conhecido. Também interesse. Josh Sweat. Dale Odewingbo aqui também. Jogador de linha defensiva. Alguns jogadores aqui que os Packers estiveram com rumores mais fortes, outros mais fracos, mas de fato não trouxeram nenhum veterano de grande impacto. Mas os Packers aqui direcionaram o seu investimento nessa free agency com Aaron Banks se tornando o 6º guard mais bem pago da NFL. Aqui um contrato de $77 milhões, 27 milhões garantidos. E com um nickel corner, Nate Hobbs, vindo dos Raiders, referência também aí do Rich Bisaccia, o próprio Keisha Nixon também. Que atuaram com o jogador. Nate Hobbs, $16 milhões garantidos, 28 milhões de dólares no contrato total aqui do Nate Hobbs. Então, os Packers fazendo alguns movimentos pontuais. O contrato do Aaron Banks fora dos padrões de Green Bay, ok? É um contrato basicamente, eu acabei de citar o Josh Sweat, edge rusher, que era do Philadelphia Eagles. Um contrato muito parecido em valores, né? Um contrato muito parecido em valores, algo realmente muito estranho. Os Packers contratando um guard e aí, enfim, vão mexer na sua linha ofensiva, vão tirar o Elton Jenkins da onde ele jogava bem como guard, vão botar ele como center. E é claro, o Packers precisava melhorar a posição de center, mas será que os Packers não conseguiriam desenvolver algum center mais tarde nesse draft? Ou até mesmo dar uma chance pro Jacob Monk, que chegou de Duke na temporada passada, enfim. Então os Packers tinham algumas opções e decidiram investir pesado num guard, né? Com perdão da brincadeira, investir pesado num guard. O Aaron Banks é enorme, mas enfim. Os Packers, então, aqui nos dando a entender que o senso de urgência, aí a moral do vídeo, o senso de urgência de Green Bay, na verdade, está em tentar melhorar, fazer com que o atual elenco se prove mais. Né? Então o Brian Gutekunst estando confiante aqui no talento já presente no elenco. A gente vem debatendo isso nas últimas semanas na nossa Cheesecast Live, todas as terças-feiras, 21 horas no nosso canal no YouTube, onde a gente tem aqui jogadores como Lucas Van Ness, uma escolha top 15 de draft, que o Packers investiu muito, um capital absurdamente pesado. Os Packers escolhendo top 15 do draft ali, pela primeira vez em 10, 15 anos, negócio absurdo, investiu no Lucas Van Ness. Também os jovens recebedores, Romeo Doubs, o Jaden Reed, o próprio Dontavia Wicks, Christian Watson vai voltar só em dezembro, mas esses 3 outros jogadores aqui,
O Packers confiando, o próprio Rashan Gary, que o Packers colocou um dinheiro absurdo, mais de $90 milhões numa renovação com o Rashan Gary. Então os Packers, basicamente assim, olha gente, vocês que estão no elenco, jogadores, precisam jogar futebol. Tá na hora de começar a desempenhar. E os Packers vêm sofrendo em jogos decisivos, né? Vêm sofrendo dificuldades aqui para começar bem nos jogos importantes, frequentemente ficando atrás do placar. A gente lembra da derrota de 27-25 para o Minnesota Vikings, onde o Xavier McKinney, inclusive, disse publicamente ter dúvidas sobre o nível da equipe em relação aos outros times da NFC Norte, uma declaração bem forte. Nas derrotas aqui para o Vikings, uma no Lambeau Field, onde o placar chegou a estar 28-0 aqui em casa contra a equipe de Minnesota, depois 20-3, 27-10 antes do Packers dar uma reagida aqui no final, no final do jogo, né? Então assim, os Packers realmente não conseguindo desempenhar um mesmo nível aqui de futebol americano, jogando dificuldades absurdas contra os Bears, um time fraco no ano passado, sendo trucidado pelos Lions e pelos Vikings. Então, o final dessa temporada trouxe algumas reflexões. O final da temporada do Packers aí perdendo por 22-10 para os Eagles, numa sequência de 3 derrotas consecutivas. O tight end Tucker Kraft dizendo, né, que o time precisa acordar, precisa mostrar realmente que quer vencer, que não gostou da postura do vestiário. Interessante, jovem jogador já dando uma declaração como essa. E assim, o Brian Gutekunst também enfatizou, né, no final do ano, que precisamos ter um pouco mais de complacência com o elenco do Packers, que não existe falta de talento. Esse não é o principal problema dos Packers. E ele enfatizou a necessidade de manter aqui o foco para esse ano, o time fazer os movimentos certos. E eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando da free agency dos Packers e se esse senso de urgência agora vai se aflorar no draft. Será que o Packers pode surpreender e escolher um wide receiver na primeira rodada do draft? Escolher um edge rusher, alguns jogadores de linha defensiva muito importantes também. O que vocês estão achando aí nesse sentido? Eu achei que era o momento de refletir com vocês sobre esse senso de urgência que o Brian Gutekunst impôs aqui para a torcida do Packers como expectativa para a temporada de 2025. Esse foi o Diário do Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Tudo sobre o Packers lá no @cheeseheadsbr. 24 horas por dia no nosso site também. Inclusive, eu estou subindo agora, enquanto estou fazendo esse vídeo, já estou fazendo outros conteúdos para o site. 3 motivos, 3 razões pelas quais o Packers decidiu assinar com o veterano Mecole Hardman, wide receiver, contrato de 1 ano, vindo do Kansas City Chiefs. Contrato de 1 ano, wide receiver, chegou aqui, velocista, retornador de punts. Por que os Packers estariam interessados em trazer esse jogador para reforçar o seu corpo de wide receivers? Lá no site do Cheeseheads Brasil. Beleza, gente? Conto com o like de vocês e com o hype, tá? Tamo junto. Obrigado pela parceria e pela audiência. Abraço a todos. Aqui vocês sabem, na boa e na ruim será sempre Go Pack Go!